Tengo una palavra de Deus que se encontra no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de Davi, depois de pecar ao Senhor, ha caído em adultério, ha caído em la desgraça e ha cometido homicídio, assassinato. Então, muitas das vezes, Deus perdona os pecados e nós outros pensamos que não. Então, o Salmo 51 é um salmo de perdão, de confissão e perdão. Então, o tema de hoje, Coraça, está apontando meios para obter o perdão, meios, recursos, não, para obter o perdão. Salmo 51. Quem encontrou, diga amém, ou hace assim com a mão. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia. Conforme a multitud de tus piedades, borras mis rebeliões. Llévame ou lava-me mais e mais de mi maldade. Límpia-me de mi pecado, porque eu reconozco mis rebeliões e mi pecado está sempre delante de mim. Contra ti, ó Deus, contra ti solo he pecado e he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo em tu palavra e tenido por puro em tu juízo. E aqui, em maldade he sido formado, e em pecado me é concebido mi madre. Verso 6. E aqui tu amas la verdade em lo íntimo. Em lo secreto me has hecho compreender sabedoria. Purifica-me com o hisopo e serei límpio. Lava-me e serei mais branco que la nieve. Haz-me ouvir gozo e alegria, e se recrearão los huesos que has abatido. Esconde tu rosto de mis pecados e borra todas mis maldades. Crea em mim, ó Deus, um coração limpo e renueva um espírito reto dentro de mim. Não me eches delante de ti e não quites de mim tu Santo Espírito. Dove-me o gozo de tu salvação e espírito noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque não queres sacrifício, que eu lo daria. Não queres holocausto. Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado, ao coração contrito e humilhado. Não despreciará tu, ó Deus. Haz bem com tu benevolência a Sião. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarão os sacrifícios de justiça e o holocausto ou oferenda de todo queimada. Então se oferecerão bezerros sobre tu altar. Amém? Esse é um salmo que na introdução dijo que era o salmo de Davi, depois de cair em pecado de adultério e cometer um assassinato. Enfim, pero Deus é que habla que Davi era um homem segundo o coração do próprio Deus. Isso nos dá a entender que, aunque o homem tenha Deus em seu coração, ele pode pecar, ele cai em pecado, pero não perde a oportunidade de ter arrependimento. Se o homem peca, a mulher peca, tem a oportunidade de arrependimento. Não echa fora sua vida porque Satanás lhe gusta oprimir, lhe gusta
golpear forte para que tu penses que não tem arreglo, pero tem solução, há solução em Cristo Jesus, amém? Então, a raiz deste salmo, vamos estar vendo alguns meios, recursos para obter o perdão. Então, vamos aí, porque a Bíblia é um livro, que apresenta o coração do próprio Deus. O coração de Deus é um coração perdonador, um coração de Padre, um coração que ama. Mira o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus te ama, minha irmã, meu irmão, que ha dado a seu Hijo unigênito para que tu e eu tivéssemos salvação, perdão pelos pecados. Isso tem que estar claro em nossa mente e em nosso coração. Amém? Então, se o primeiro ponto, Coral, que tu está apontando, o primeiro ponto é o perdão e o arrependimento. Vale? Perdão e arrependimento. E aí vamos ver nesse capítulo que estamos lendo, no versículo 3 ao 6. Mira como Davi reconhece seus pecados. Porque eu reconozco mis rebeliones e mi pecado está sempre delante de mim. Contra ti, ó Deus, solo he pecado e he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seja reconocido justo em tu palavra e tenido por puro em tu juízo. E ele reconhece que não somente ha cometido pecado, mas ele também reconhece que foi engendrado em pecado. Verso 5 habla assim: e aqui em maldade he sido formado, e em pecado me concebeu minha madre. É aqui que tu amas a verdade em lo íntimo, em lo secreto me has hecho compreender sabedoria. Então, o primeiro ponto é reconhecer o pecado, arrependimento que vem da parte de Deus. Quando nós reconhecemos nossos falhos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que metemos a pata, como dijo os espanhóis, metemos a pata, nos equivocamos, porque somos pessoas que temos roce muito contínuo com outras pessoas. Às vezes alguém abre uma palavra contigo e te ha danhado, te ha entristecido. Enfim, reconhecer que és pecador é o primeiro passo para arrependimento. E digo mais a palavra do Senhor, hein? A palavra do Senhor é muito clara. Se confessares vosso pecado, Ele, nosso Senhor, é fiel e justo para nos perdonar todo o pecado. Pecado confessado e apartado é pecado perdonado. Amém? Então, o primeiro ponto é perdão e arrependimento. Amém? Segundo ponto, Corá, é o perdão e a confissão, né? Devemos confessar, reconhecer. Mira, eu he pecado, he traído sangue inocente em minha mão, conforme Judas. Judas ha confessado o pecado, pero ele não seguiu adelante. Ele confessou o pecado, pero não ha tenido arrependimento, ha tenido remordimento, que é muito distinto. Quando estamos ensinando o discipulado de pecado e arrependimento, hablamos de Saul e de Davi, hablamos de Judas e Pedro. Pedro e Davi han retornado para Deus, para Cristo. Pero Saul e Judas não. Saul não reconheceu seus falhos. Ele não queria perder o trono, o reino. Davi dava igual. Davi não queria perder a presença do Espírito Santo em sua vida. Tu que tem que valorar esta parte, tu queres perder a presença de Deus na salvação ou queres seguir adelante no prazer momentâneo do pecado? Essa que é a clave, entendermos isso. Devemos valorar bem a presença do Santo Espírito em nossa vida. Ojo, que ha tenido uma outra pessoa que ha valorado muito bem a presença de Deus em sua vida. Já te digo sobre o nome de José. José do Egito.
foi vendido como escravo, estava na casa de seu senhor, Potifar, e a senhora de seu senhor queria se acostar-se com ele. Pero ele falou que não ia se acostar-se com esta mulher, porque não pecaria delante de Deus. Todas as vezes, então, devemos entender que Deus é a clave. O amor de Deus, a presença de Deus, a salvação de Deus tem que ter um peso na báscula da nossa vida. Tem que ter um peso sobre nós outros. E depois, a pessoa que está mandando, seja nossa família, nossa esposa, filhos, madre, nosso prójimo. Porque esse que é a clave de los mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a sua força, entendimento, pensamento, toda a sua alma. E amar o prójimo como a ti mesmo. Então, quando valoramos a Deus e o prójimo, entendemos que metemos a pata e pedimos perdão. Então, confissão. Se confessarmos nosso pecado, Jesus Cristo, ele é fiel e justo para perdonar nosso pecado. Então, o ponto 1, Corá, perdão e arrependimento. Ponto 2, perdão e confissão. E essas coisas de confissão, nada deve ocultar os falhos cometidos. Recorda-te de Moisés, quando estava dia no Egito, que ele viu egípcio e judeu, hebreu, melhor dizendo, se peleando. Ele foi ali e matou o egípcio e enterrou na arena e pensou que nada tinha visto isso. E no dia seguinte, ele foi apartar 2 hebreus e quando apartou os 2 hebreus, um deles falou assim: harás comigo o que ha hecho ayer com o egípcio? Nós não podemos ter a justiça em nossas próprias mãos. A justiça pertence a Deus. Pastor Andrés, as pessoas estão me maltratando, me passando para trás, me enganando. Tu entrega isso a Deus, confia em Deus e não seja tonto, não? Se a pessoa te enganou uma vez, tu não permite enganar 2 ou 3? Somos sábios, não? Sim ou não? Temos a mente de Cristo. Então, se não permita que a pessoa vai te fazendo del tonto, del palhaço, tu não necessita ser o tonto. Tu deu uma oportunidade, a pessoa se ha aproveitado de sua boa fé. Tu não necessita estar 1, 2, 3 vezes permitindo que a pessoa vai te enganando. Volvemos, então, a confissão. Devemos ter a costume de confessar nossos pecados. Porque cometemos pecado com palavras, atitudes, pensamentos. Confessamos diante de Deus. Devemos ensinar aos nossos ninhos, aos nossos crios, a fazer a confissão de suas pequenas, entre comillas, faltas. Porque desde pequeno deve ser adoctrinado o ninho para que aprenda a perdonar e a confessar seus falhos. Porque se tu, em casa, quando sona o telefone, e tu fala assim, diga que papai não está, tu está sembrando mentira. E amanhã depois, ele vai estar fazendo coisas em la calle e vai dizer para ti que não estava fazendo coisa alguma em la calle. Então, devemos em la casa, em nosso hogar, sembrar a sinceridade e a verdade. Queda claro, irmãos, ou não? Amém? Não veio o movimento? Estão todos aí cansados? A comida uma feijoada? Ou não? Ou alguma coisa pesada? Um pucheiro? O que é comido? Porque estão todos com cara feia. Josué não parece la risa. A hora que esboçou ali uma risa. Hermano, vosotros vivéis no mejor rincón del planeta, la línea de la Concepción, praia, pessoas guapas e que hablam muito bem. Que te digo? Ou estou equivocado, Cristian? Estou falando a verdade, sim? Volvemos ao texto, Corá, vai apontando e quita esses tistes aí de los apontamentos, ok? Terceiro ponto é perdão
e o abandono do pecado. Então, arrependimento, confissão e abandono. E o que queres dizer na parte de abandonar o pecado, hein? A parte de abandonar o pecado, vamos aí ao versículo 13 do Salmo 51, versículo 13 ao 15, mira. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, ¿me siguen o no? ¿Estão me seguindo? E os pecadores se converterão a ti. Livra-me de homicídios, ó Deus, Deus de minha salvação. Cantará minha língua tu justiça. Senhor, abre mis lábios e publicará minha boca tu alabança. Mas a clave está em Provérbio 28, versículo 13. Aponta esse versículo, Corá. Provérbio 28, versículo 13, habla o seguinte. Se tu está aí com a Bíblia, búscalo. Búscalo. Porque estamos falando de perdão e abandono. 28, 13. Provérbios. Mira o que dijo a palavra do Senhor. El que encubre sus pecados não prosperará. Mas los que confiesa e se aparta alcançará misericórdia. Isso me recuerda a Acã, quando Deus ordenou a Josué, tocayo aí de nosso irmão que está sentado em guapo aí na primeira fila, ordenou a Josué que vencera, invadira e destruíra Jericó, e que não tocara em nada del botim que tinha ali. E Acã vai ali e corre uma capa babilônica, ouro, plata, e enterra isso em sua tenda. E se queda cadeado. E se manteve cadeado um tempo, e depois os hebreus, Israel, vai para uma outra cidade pequena, chamada Ai, e tem uma derrota tremenda. E os hebreus pensam o seguinte: Deus nos abandonou, porque Deus nos ha hecho salir do Egito para vir acá, para ser destruído, morto. E Josué começa a buscar a Deus, a se humilhar, e Deus habla com Josué que havia pecado em Israel. E foram primeiro as tribos, depois as famílias, e depois as pessoas. Os padres das pessoas chegou em Acã. Aí Acã, Josué pressiona Acã e Acã confessa que estava ali em sua tenda enterrada essas coisas, esses pertencentes de Deus. Então, o que ocorre? Morreu Acã, sua família e todos que ali estavam por causa de um pecado não confessado. Recorda-te que quando nossos primeiros padres pecaram, eles não confessaram o pecado. Eles echaram a culpa em outra pessoa. Adão falou que a culpa era de Eva, e Eva falou que a culpa era da serpiente. Nenhum dos dois assumiu: pecamos delante de ti, ó Deus, que temos que fazer? E buscaram hojas de parreiras, não, de higueras, para estar ocultando sua desnudez. E não funciona assim. Mas quando confessamos nosso pecado, o próprio Davi aqui, ele quedou um ano com esse pecado ali encoberto, hasta que Natã, o profeta Natã, vai ali e revela, desmascara Davi, e Davi, enfim, confessa seu pecado, se arrepende, e Deus restaura e perdona Davi. Mas eu quero que vosotros e nós, porque a espada, ela são de dois filos, é para ali e para cá também. El que encubre sus pecados não prosperará. Mas os que confessam e se apartam, mira, são duas atitudes: confessar e apartar-se do pecado, alcançará misericórdia. Então, o ponto é arrependimento, confissão, tá bem? E abandono. Devemos abandonar o que, pastor André? Devemos abandonar o pecado no corpo. As atitudes de ofensa, de ofensas são de lábios, de boca, mas de corpo é de agressão.
Existem muitos homens que golpeiam, pegam as mulheres. Existem mulheres também que pegam os homens. Eu creio que a violência está fora do lugar. A violência não leva a solução do conflito. Foi por causa disso que, da envidia e da violência, que foi o primeiro homicídio no Éden. Caim matou Abel por causa da violência. Então, se abandonar o pecado do corpo, da prostituição, também estou falando aí, da pornografia, as coisas que nos levam a azedanha ao nosso corpo e à nossa alma. Abandonar também de nossa mente os pensamentos de morte, os pensamentos sucios, de imundícia, enfim, o que nossos olhos vê, o que nosso ouvido escuta, leva para a mente, e de la mente descende ao coração. Então, se corpo, mente, alma, espírito, porque Deus prometeu levar nosso corpo e alma e espírito irrepreensível no dia do arrebatamento. Por isso necessitamos a purificação, a santidade. Como eu posso, pastor André, cambiar meus pensamentos? O apóstolo Paulo dá a receita. Tudo que é bueno, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que tem bom nome, em isso pensai. Então, se temos alguma coisa para pensar, medite na palavra de Deus, medite no amor de Deus, saiga aí, vosotros tenéis uma orla maravilhosa, uma costa maravilhosa para estar dando passeio com os filhos, com a esposa, com a abuela, né? Eu creio que a irmã Neve se quedará muito contenta se o nosso irmão Chaval, não o Chavalim maior, Cristóvão levar ele para dar passeio ali na orla de la praia e depois levar restaurante e atravessar a fronteira, pagar sorvete ali em Gibraltar, depois levar ele a fazer massagem nos pés e por aí vai, para recompensar todas as lágrimas, as noites perdidas. Isso também corta corá, isso aqui desahogando um pouco aqui. Que Deus lhe bendiga, Cristóvão, Nieves, enfim, amamos esta família. Pero vosotros já entendeu o que temos que fazer, não? Amar a pessoa amada, seja madre, esposa, filhos, amar nossa família. Este tempo de pandemia nos ensinou porque nós, a família, necessitamos estar unidas, porque o tempo se vai e as pessoas que amamos, nenhum tirão, abrir e cerrar de olhos se vai e não temos mais condições de estarmos aí, como que te digo, desfrutando da pessoa amada. Corá, aponta lo outro. Agora, o perdão e a purificação. E a purificação está aí no verso 7 do Salmo 51 que estamos estudando. Mira o que Davi habla. Purifica-me com isopo e serei limpo. Lava-me e serei mais branco que a neve. Irmão, não existe outra coisa que pode nos limpar senão a sangre de Jesus. E também Jesus falou que a palavra, sua palavra, nos mantém limpos. Quando ele, em um resto de humildade, ele lavou os pés dos discípulos e Pedro falou que, Senhor, tu jamais me lavarás os pés? E Jesus falou, se eu não te lavo os pés, tu não tens parte comigo. E Pedro é assim, ele é, como que te digo, parece touro, não? Que não tem freno. Ou és 80 ou és 8. Se ele queria e não queria que lavara os pés, agora lava-me todo o corpo. E Jesus não necessita. Vosotros já estão limpos através da palavra, por não todos. Aí ele señala a Judas. Então, o que ocorre? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus, semelhante a esse estudo que estamos aqui, meios para obter o perdão. Já vimos o perdão, arrependimento, perdão, a confissão, perdão, abandono, e o perdão e a purificação.
entendemos que através da palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo e sua atitude de deixar o pecado, de confessar o pecado, de abandonar, nós outros devemos fazer esforços também, porque a palavra de Deus constantemente está señalando que não temas, esfuerza-te, tenha bom ânimo. Então, se nossa parte é a parte humana, da fé, do esforço, de confessar, de evitar o pecado, de não se sujeitar a ele, não permitir a porta de seu coração, a abertura para que o pecado venga e te domine, porque Davi, esse Salmo 51, ele, na época que os reis saíam na guerra, ele se quedou em casa e dormiu hasta tarde, acordou tarde. E allí foi na azoteia e mirou abaixo e viu uma mulher, segundo a Bíblia, muito hermosa. E ele não tinha nada o que fazer, ele estava num sítio equivocado, no momento equivocado, e teve uma atitude equivocada. E se acostou-se com Betseba. E vosotros sabeis o desenrolar da história. A mulher essa voltou para sua casa e chegou aos ouvidos de Davi que ele estava embaraçada. E ele tramou uma coisa horrível. A morte do esposo de Betseba, Urias, um homem mais justo e santo que o próprio rei, mais justo e santo do que o próprio homem segundo o coração de Deus. Caráter. Então, se necessitamos do Espírito Santo em nossa vida para nos santificar, para nos purificar, para nos poner diante de Deus certo, correto, como Jó, homem justo, temeroso de Deus, que se desvia do mal. Então, nós devemos desviar do mal também, não permitir que haja albergar pensamentos e desejos que venham, sabe o quê? Fazer de nossa vida uma presa fácil para Satanás. Então, pida a Deus que venha te purificar, te santificar, e a sangre de Cristo pode nos purificar, a palavra de Deus pode nos purificar, e a presença do Espírito Santo também. Volvemos aqui, então, se coral, outro ponto é o perdão e a restauração, porque já falamos de confissão, de arrependimento, de abandono, de purificação, pero necessita parte da restauração. E isso vemos no próprio Salmo, não? Capítulo 5, verso 7, que habla aqui de lava-me serei branco, haz-me ouvir gozo e alegria, e se recrearão os ossos que has abatido. Então, a restauração vem com a presença de Deus. Porque, mira, se estiver aí vosotros reunidos para outra coisa, que não seja a adoração, o culto a Deus, seria um clube, seria uma associação de moradores do bairro aí. Qual é o nome do bairro? Atunara, não? São Bernardo? Como é o nome dessa barracata aí? Seria uma reunião de moradores. Pero vosotros, quando tenéis 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí o Senhor está presente e faz toda a diferença. Porque quando o Senhor está presente, há abundância de perdão, há paz, há gozo, há alegria, há restauração. E tomo, por exemplo, aquela mulher que foi surpreendida em adultério e foi levada à presença do Senhor. Pero ali já tinha um erro muito grande, porque só estava a mulher solita. E segundo a lei, tinha que estar os dois, o homem e a mulher. E Jesus dá a volta na tortilha quando habla o seguinte: aquele que não tem pecado, que lance a primeira pedra. E desde o maior ao mais pequeno, foi deixando as pedras. E porque qual de nós outros não temos pecado?
pecado de la mente, del pensamento, de palavra, de atitude. Por isso que constantemente devemos nos acercar ao trono de la graça para pedir perdão, para pedir misericórdia, para pedir ajuda, para pedir a presença de Deus sobre a nossa vida. E aquela mulher agora só estava com Cristo adelante. E Jesus pergunta para essa mulher: mulher, onde estão seus acusadores? Nadie te condenou? E ela: não, Senhor. E ele habla para ela: vete e não peques mais. Ela recebeu uma hoja em branco, uma outra oportunidade. E é isso que Deus está permitindo para nós outros nesta hora. Ele está nos dando uma outra oportunidade a cada dia. Cada manhã que o sol se levanta, as misericórdias do Senhor não se descaem. Novas são cada manhã. E o perdão do Senhor está aí cerca de ti. Não permita que as imagens do passado borrem seu futuro. Não permita que a voz de Satanás ou sua voz de sua consciência ou de sua alma falando que Deus não te perdonou, porque Deus é poderoso para te perdonar e é poderoso para te restaurar. Não caia nessa trampa do inimigo. Não há pecado que Deus não pueda perdonar. Não há erro que Ele não pueda arreglar. Não há situação que Ele não pueda cambiar, porque Ele te ama. Oh, aleluia. Deus te ama. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. E há restauração. Há restauração e há sanidade, há perdão de Deus para nós. Aprenda hoje de uma vez por todas. Los cambios são para melhor. As situações que passamos são para nos melhorar. Tu erro não te converte no erro. Deus sana a tu vida e arrega tu passos. Então não permite que erro, uma coisa que há cometido. Não estou aqui fazendo uma apologia para o pecado, não. Eu estou falando de um pecado que nós cometemos e reconhecemos e pedimos perdão e nos apartamos e Deus nos perdonou e a voz do passado se queda allí, que aún tu está em pecado, que aún Deus não te ha perdonado. Diz a palavra do Senhor e é muito sencilla essa, que Ele perdona o nosso pecado e lança em no mar do ouvido. Ele não se olvida mais. Aliás, ele não se recorda mais. Então, se Deus não recorda meus pecados mais, se de uma vez perdonei, de uma vez confessei e abandonei o pecado, quem é Satanás para estar aí me echando em cara? Esse sem vergüenza. Então, irmão, se levante na autoridade de Cristo, porque tu és um filho de Deus, uma hija de Deus, que foi restaurado, que foi perdonado, e agora a mão poderosa do Senhor está sobre ti. Amém? Corá, depois disso tudo, de confessar, de abandonar, de purificação, de arrependimento, restauração, vem na parte muito preciosa, que é o perdão e o gozo. El gozo de la salvação, el gozo de la presença de Deus. Mira, isso está no versículo 8 e no versículo 12 de nosso salmo em estudo, que abre assim: haz-me ouvir gozo e alegria, e se recrearão os ossos que há abatido. E o verso 12: volve-me o gozo de tu salvação, e o espírito nobre me sustene. Em outra versão, habla do Espírito Santo me sustene. Irmãos, não existe outra coisa. Torna-me dar a alegria da salvação. Irmãos, onde está a presença do Senhor? A abundância de alegria. A abundância de ser restaurado, de ser perdonado. Tu camina com a cabeça alçada, porque meu Padre me perdonou. Meu Padre me ha aceitado. Fíjate como são as coisas. Me recuerda aqui a passagem de Lucas 15, do versículo 11 adelante, que habla do hijo pródigo, que pede ao padre sua herência. O padre entrega a herança e ele sai para uma terra longínqua e desperdiça allí todo o seu dinheiro com as meretrizes, hasta não quedar um duro, hasta não quedar uma peseta. E agora não tinha dinheiro
não tinha emprego e busca trabalho, e o único trabalho que consegue, que logra ter, é tratar de cerdos. E para um judío, tratar de cerdo, isto é a hóstia. Isto é um pecado tremendo. Ele é uma maldição para eles. E para ver que ele estava numa situação tão barra, que os cerdos tinham comida e ele não tinha. Ele tinha desejo de comer as comidas dos cerdos. Assim hace Satanás quando estamos fora da presença de Deus. Ele nos humilha, ele nos rouba a alegria, rouba a santidade, rouba a paz, rouba incluso a salvação. Pero allí, no verso 17 de Lucas 15, habla que volvendo a si, a pessoa que está em pecado está fora de si. Volvendo a si, ele habla assim: quantos trabalhadores, jornaleiros, em la casa de meu padre, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Volverei à casa de meu padre, volverei a meu padre, e hablarei a meu padre: Padre, pequei contra o cielo e perante ti, já não sou digno de ser chamado tu hijo. Haz-me como um dos seus jornaleiros. El Padre não permite nem a conclusão de la confissão e habla o seguinte: trai-me agora o bezerro cevado, trai-me agora o vestido, trai-me agora a sandália, trai-me agora o anillo, porque há festa para um pecador que se arrepende. Então, há dobre festa para um hijo que se arrepende. Há festa na terra para os familiares que sabem o trabalho que foi, e a festa nos cielos, porque Deus salvou mais uma alma. Então, se há perdão para os pecados. E Davi habla que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E este é passagem que Dom Francisco, né, Cristóvão, lhe encantava falar. Um coração contrito e humilhado não desprezará o Deus, falava o Senhor Maior. Aún sigue sendo a mesma regra. Deus não despreza um coração contrito e humilhado, irmão Josué. Ele não despreza, não despreza. Então, nos acercamos a Deus e pidamos a Ele assim: cria em mim, ó Deus, um coração limpo, renueva dentro de mim um espírito reto. Esta é a nossa oração. Cria em mim um coração limpo, um coração obediente, um coração como o coração de Jesus, que era obediente, que era limpo, que era sensível, que não tinha envidia, que não tinha ódio, que não tinha pecado. Espírito Santo, ponga em nós outros um coração assim. Renueva dentro de nós outros este espírito forte, este espírito reto. Espírito Santo, venga allanar nossa vida, nosso coração, com tu dulce presença. Amém? Era isso que tinha apartado para nós outros nesta tarde. Que os parece de orarmos para pedir esse coração limpo, para pedir esse espírito reto dentro de nós outros, que somente a mano que criou o mundo pode pôr um coração limpo e um espírito novo. Padre Santo, aqui estamos, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos falhos, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Assim como Davi, tem piedade de nós outros, ó Deus. Porque nós outros reconhecemos nossas rebeliões. E nossos pecados sempre estão diante de nós outros. E contra ti, ó Deus, somente contra ti hemos pecado. Então, Senhor, limpa-nos, Senhor. Limpa o nosso coração, lava-nos, Senhor, para que nós outros seamos blancos como a neve. Cria em nós outros um coração limpo. Renova dentro de nós outros, Padre, um espírito reto. Ó Deus Santo, porque sabemos que sacrifício, Senhor, não agrada a ti. A hora tu queres, Senhor, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilhado diante de ti, ó Deus. Venimos diante de ti, ó Deus, com esse coração limpo, com esse coração quebrantado, melhor dizendo, com esse coração humilhado.
Não temos outro recurso, Senhor, porque o jabão, Senhor, da terra não limpa nossa mente, não limpa nossa alma. Só tem uma coisa que limpa nossa mente, nossa alma, nosso coração. Se chama a sangue de Cristo. Passa, Senhor, a sangue de Cristo em nós, Pai. Assim como passasse nas portas, Senhor, ali no Egito, que o vingador da morte passou por alto. Senhor, que a morte, pecado não venha alcançar, Senhor, nossa mente, nossa vida, Senhor, de nosso pastor Cristóvão, a irmã Sara, a família pastoral, a vida de Lucas, te pido por la vida de Antônio, la vida de Josué, la vida de Vitória e la vida de nossa irmã Nieves, Senhor. Obra, Senhor, na igreja Sendas Antigas, Senhor. Que cada mensagem, Senhor, que eles escucharem, Senhor, seja por minha boca, Senhor, seja por la boca do pastor Maravilha, seja por la boca de Ale, seja por la boca de outro invitado qualquer, Senhor, seja por la boca de Cristian, de las pessoas, Senhor, que tu usa, que a igreja venha entender e venha pôr por obra, Senhor. Tudo, Senhor, que estamos ensinando. O perdão de pecado, a purificação, o abandono, o gozo, a restauração, Senhor. Oh, Padre Santo, dar-nos o perdão, dar-nos, Senhor, tu paz, dar-nos, Senhor, tu Espírito, dar-nos tu salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Aqui chegamos mais um miércoles do nosso estudo. Ojalá eu seja aí canal de bendição para vosotros, vale? Querendo Deus, miércoles que vem estaremos aí mais uma vez utilizando a palavra de Deus. Ponga por obra, estude outra vez este salmo detenidamente, verso por verso, e ponga em prática. E tenha uma mirada distinta na história de Davi e haga uma aplicação personal deste salmo para a sua vida. Dito isso, muitíssimas graças. Sí, André, yo. Voy a pillar.